Gente, dadas aí as devidas notícias, eu já quero de antemão falar para vocês, ainda faltam R$100 para nossa meta, mais 2 membresias. Nós temos aqui o nosso Super Kit Kat, da Folha TV. Então tem a Eco Bag compridinha para você carregar o seu notebook. Ai, enfiei no meu olho o mousepad. Nossa, se eu fosse a Aracida Top Term, eu tinha morrido de fome. E aqui eu tenho um mousepad, nossa senhora, que vai junto com a Eco Bag. Então, gente, por R$120 em Superchat, Super Stickers ou no Pix, vocês levam para casa. Também vou colocar os títulos dos livros aí para vocês, assim que eu recuperar a minha visão aqui, que foi levemente danificada com o mousepad. Bom, a nossa convidada já está nos nossos bastidores. Eu quero trazê-la para a tela para falarmos sobre assuntos aí do momento. Tem um assunto que eu achei que ela falou muito bem ontem, mas vou trazê-la para a tela. Lu, faz um joinha para mim se estiver tudo certo. Bora, minha querida, uma boa noite para você, Lu. E aí, como é que você está? Boa noite, Lindy. Boa noite, pessoal. Como está seu olho? Houve um acidente? Ai, gente, eu falei, eu vou morrer de fome. Se eu investir na minha carreira de garota propaganda, eu tô ferrada. Eu sou desastrada. Aí eu já enfiei o mousepad no olho, entendeu? Exatamente. E Lu, me diga aqui, primeiro me conte aí essa sua saga das últimas semanas. Essa semana estamos com a Lu de volta aqui na Folha TV. E me conta, essa última semana, você teve um evento, né? Não uma palestra, mas um evento internacional. Se você puder contar um pouquinho para a gente. E aí, como que foi fazer aquele jabá, né? Estamos no momento, como diria a Rita Lee, Elis Regina, para variar, estamos em guerra. Então, um momento internacional importante, né? Ouvir os outros países. Conta um pouquinho para a gente como é que foi. Bom, eu estive nesse evento, por isso que eu não estive aqui na semana passada. Foi um evento de uma semana. E foi um evento que eu fiquei, inclusive, muito honrada de participar, porque ele reuniu comunicadores de vários países no mundo, assim, tinha desde Quênia até Eslovênia, tinha muita gente. E o intuito do evento era realmente construir estratégias e dar um tipo de formação para a gente, né, para os comunicadores que eles chamaram de anti-autoritários, para possibilitar que a gente lute contra a extrema-direita e contra os ditadores e autoritários aí dos respectivos países. Então, foi uma semana muito legal. Inclusive, foi aqui em São Paulo. Então, a gente visitou uma ocupação ali na Rua Augusta. Os gringos conseguiram entender como que é o nosso movimento sem terra e tal. Foi muito legal e foi uma loucura ver que todos os países que estavam lá passam pelas mesmas coisas que a gente. Inclusive, tinha uma pessoa dos Estados Unidos que estava perguntando para a gente, eu até fiz um vídeo com ela, estava perguntando para a gente como é ter um presidente condenado e preso, porque o dele está livre, leve e solto lá. E o nosso ex foi, graças ao universo e ao Xandão, foi preso. E aí teve uma troca entre nós e tal, sobre o que dá certo, o que não dá certo. Foi muito incrível e eu já adianto que na semana que vem vai sair um material desse evento que vai ser muito legal, vai ser praticamente um manual de como a gente derrotar a extrema-direita nas redes. Então, eu vou, lá no meu Instagram, eu vou falar mais sobre isso. Então, foi muito legal, fiquei muito honrada e, o melhor de tudo, treinei o meu inglês, que estava extremamente enferrujado, e descobri que não sei falar uma vírgula de espanhol. Preciso fazer um curso, porque eu fui lá achando que o pessoal, por exemplo, da Guatemala, da Argentina, eu ia entender super, eu ia me comunicar super. Lindy, não conseguia entender Sim, a Shakira. Você se sentiu a Shakira. Você não, falou, vai dar tudo certo.
Eu achava que eu ia ser, mas foi terrível. Eu pedia para os caras que falam espanhol para falar inglês para eu conseguir entender. Então, além de ter sido um evento muito bom em relação à minha profissão, foi muito bom para entender que realmente eu preciso de um curso de espanhol se eu quiser ir para a América Latina aqui. Não, eu entendo você, porque eu já meti essas já, com espanhol mesmo. Eu falei, vamos conversar em inglês. Eu me senti, eu não vou nem dizer para vocês como que eu me senti. Assim. As línguas latinas, que eu tive contato primeiro na minha vida, o pessoal vai falar, ai, que entojada. Não, não é, gente. O primeiro contato que eu tive na minha vida foi com o italiano, não foi com o espanhol. Então é muito mais difícil para quem começa a falar o italiano primeiro para se soltar no espanhol, porque o italiano ele tem uma pronúncia que ela tem umas oscilações de paroxítonas. Eu estava até falando com uma norte-americana hoje sobre isso. E aí eu ia ler em espanhol, uma época eu fiz aula, e eu levantava assim, eu levantava assim, as palavras para ler, era horrível, era horroroso no começo. Muito Mas difícil. Gente, vocês ficam pensando aí que esse um pouquito suavecito, no colito, não sei o quê, vocês ficam pensando. Fica achando aí que o Shakira News vai atualizar vocês, não atualiza, não. O espanhol você tem que pegar firme, você tem que estudar direitinho. Tem várias regras, inclusive muitas regras do espanhol são parecidas com o italiano, porque são línguas latinas, de origem latina, e são regras bastante complicadas, e tem os falsos cognatos ainda, que a gente pensa que é uma coisa e é outra coisa, entendeu? Como é que bolo é pastel? Aí, como diria uma amiga minha, eu achava que era buelo. Era mais ou menos isso. Para mim era só isso, tipo, se eu vou falar qualquer coisa, era só dar uma aportuguesada, uma espanholada, sabe assim? Tipo, pipoca é pipoeca, pra mim é isso. Pipoeca, essas coisas. Ai, meu Deus, mas que legal, Lu. É bom que você vai trazer esse material para a gente. Inclusive, é importante dizer que eu conversei com o Diego Abreu. Eu sempre falo da minha conversa com o Diego Abreu que eu tive aqui no canal. Preciso trazer mais ele, inclusive. Sobre essa questão do combate às fake news e também para a gente conseguir trabalhar mais no campo progressista. A Crisca... a Crisca Pimentinha é muito boa nisso nas redes, né? De ter esse trabalho nas redes sociais e tudo mais. E até ela mesma falou, às vezes a gente também acaba ficando levemente preguiçosinho, porque existem canais do governo. Hoje em dia, inclusive no próprio Instagram, tem muita coisa. Você vê lá canal do Ministério da Saúde, o GovBR. Então, existem hoje ações do governo aqui para promover a base governista, que é a que está no poder, mas a gente sabe que com relação ao combate das fake news à extrema-direita, o buraco é muito mais embaixo, né? Então, e não é só as legal. Fake news, né? É o jeito como a gente faz a estratégia da nossa comunicação, são as formas de se comunicar. E, infelizmente, a gente tem que dar o braço a torcer de que a direita consegue manipular as emoções das pessoas de um jeito muito fácil, de um jeito muito efetivo, inclusive, para nossa tristeza. Então, a gente precisa aprender a usar essas técnicas, claro, de um jeito que não seja com fake news e com ódio, nem nada do tipo, mas usar essas técnicas a nosso favor, né? Sim, não, com certeza. Eu tô até pegando aqui uma das notícias que saiu hoje, só para a gente poder ver, né, o quanto é necessário fazer esse tipo de rolê, de comentário e tudo mais. Deixa eu só tirar o espancito, suavecito aqui, o espanholito. Flávio Bolsonaro aciona a justiça contra usuários de redes sociais. O senador Flávio
Bolsonaro, atual pré-candidato à presidência da República, iniciou uma ofensiva jurídica contra diversos internautas e figuras públicas que postaram críticas ou conteúdos satíricos ao seu respeito. Nos últimos meses, o parlamentar protocolou múltiplas ações com pedidos de indenização fixados em 61 mil cada, alegando danos morais. No meio jurídico, a estratégia tem sido interpretada como um assédio judicial, prática que utiliza o judiciário de forma repetitiva e que gera custos financeiros e intimida opositores, criando um efeito inibidor sobre a liberdade de crítica. Aí ele fala aqui também, entre os alvos estão cidadãos comuns, aposentados, que compartilharam denúncias, profissionais da imprensa, o Chico Sá e o deputado Rogério Correia figuram na lista dos processados por postagens que envolvem desde o uso de ironia em eventos sociais até críticas sobre disputas imobiliárias em Angra dos Reis. Aí aqui também tem parte dos processos foca no compartilhamento de imagens geradas por IA e montagens que circulam nas redes sociais. Em um dos casos, usuários foram interpelados por divulgarem uma capa de revista falsa e simulações digitais do senador ao lado de empresários. Até o momento, pedidos de liminar feitos por Flávio Bolsonaro para remoção imediata dos conteúdos foram negados em instâncias iniciais pela Justiça de Brasília, que ainda deve julgar o mérito das indenizações pleiteadas. Eu estou dando risada aqui, que eu tenho uma foto como se fosse a entrada de Narcos, do Flávio Bolsonaro, do Cláudio Castro. Eu só estou aqui sentindo o cheiro do processo chegando aqui. Não sei, me deu um insight agora disso, de falar da IA. Mas apesar de que a gente utiliza como conteúdo jornalístico, né, como liberdade de imprensa. Mas é legal, né, Lu, a gente comentar sobre isso aqui, do quanto eles falam tanto da liberdade de expressão e utilizam fake news para se promover, mas na hora que é com eles, aí eles gostam de inibir, aí eles gostam de mostrar que eles utilizam a justiça para emplacar o que é realmente certo. Até aqui a Leda Leão falando, a mentira é mal educada, vai empurrando e derrubando tudo, a verdade está sempre pedindo licença para passar. Exatamente. E aí, Lu, você quer comentar um pouquinho sobre essa questão aqui das fakes, já que você fez um curso aí bastante ligado a essa questão, né, das redes? Se você quiser comentar um pouquinho do Flávio Rachedinha moderado. Eu queria dizer que eu li essa notícia hoje e eu estou aguardando o meu processo. Porque ontem eu fiz um vídeo falando... acho que foi ontem. Eu fiz um vídeo falando sobre aquela questão que saiu na Folha de São Paulo, dizendo que o Flávio Bolsonaro tem um dos planos dele, uma das propostas dele, poderia ser de governo, poderia ser congelar a aposentadoria e diminuir os pisos constitucionais da saúde e educação. E aí ele colocou lá nas redes dele que é fake, que não sei o quê, que é mentira. E aí eu fiz um vídeo que está quase batendo, quase não, mas vai chegar a 1 milhão de visualizações. E aí quando eu vi essa notícia, falei, ai, pronto, lá vem o Flávio Bolsonaro me pedir 60 mil reais, aonde que eu vou tirar um negócio desse? Mas a questão é essa mesmo. A questão é que a liberdade de expressão existe para eles fazerem as fake news deles, enquanto que para a gente não existe, porque quando a gente fala minimamente algo assim que o incrimina ou que o critica, inclusive o Chico Sá não falou absolutamente nada de fake news. Ele simplesmente deu uma notícia, enfim, e falou a opinião dele. Mas para essas pessoas, se a nossa opinião vai criticá-los, então não existe liberdade de expressão. E aí eles não fazem um processo justo, assim, tudo bem, colocaram a minha cara em uma imagem horrível, ou me falaram que eu cometi um crime que eu não cometi, então eu vou processar. Não, é processinho de picuinha mesmo, é o processinho para acabar com a vida da pessoa que foi processada. Então, eles se utilizam, é o que eu estou falando, a gente precisa pegar as técnicas que eles usam e transformar a nosso favor, mas de um jeito que seja a nossa cara, ou seja, um jeito dentro da lei e que não seja algo que manipule as pessoas. Esse tipo de estratégia é absurdo e totalmente covarde, né? Que é o que eles são.
A gente já espera o pior e eles entregam, né? Pelo menos nós não nos surpreendemos. Agora, o que é que a gente precisa ouvir? Eu vou só colocar então um videozinho do Chico Sá, porque ele tem poucos minutos aqui. Deixa eu só ver uma coisa. E agora? Ele vai falar sobre controle das redes, elogio é liberdade de expressão, crítica é ódio. Então, realmente é isso, porque eles vão sempre a favor das Big Techs, porque as Big Techs, querendo ou não, estão unidas com os interesses americanos, elas também controlam os Estados Unidos, os interesses estadunidenses. A gente já falou isso aqui com o Rei Aragon, ele explicou super bem, falou as próprias Big Techs, não é que elas controlam o Brasil e o mundo, gente. Os data centers, eles controlam também os Estados Unidos, né? Então, inclusive é isso. Quero ver ele falar agora para onde que ele vai. Elogia, liberdade de expressão, crítica é ódio. É isso, entendeu? É isso, não pode falar nada para o Alecrim Dourado. Ele é um camponês, um nobre camponês, que está no seu campo de centeio, correndo, com seus cabelos esvoaçantes, um moderadão. E a sua mulher, agora eu preciso zoar, a sua esposa, a periquita salvadora, né? Que é a pessoa que transformou o Flávio Bolsonaro nesse homem maravilhoso que ele é hoje. Então ela isso, transformou gente. O Flávio Bolsonaro em apenas Flávio. Foi ela que fez essa transformação absurda e o Flávio virou apenas Flávio moderadão. É isso, gente. Para vocês verem, foi depois da Páscoa que saiu esse vídeo, porque ela subiu a ascensão, porque ela é a periquita da salvação, entendeu? Quem são vocês, homens, sem uma pipiriquitinha ali salvadora? Vocês não são ninguém, gente. Ela conseguiu o que ninguém conseguiu, entendeu? Agora, a gente sabe que não cola, né? A gente sabe que não há um projeto de Estado, isso daqui desde sempre, que o projeto é literalmente anistiar o pai e proteger super ricos. Mas vamos lá ver esse vídeo do Chico Sá aí, porque o Chico Sá ele é muito engraçado. Vamos lá ver esse videozinho. Gente, bora lá através do Superchat, Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Socorro Deus, gente. Não recebi R$1 nessa live, ainda não tô valendo R$1. Rapaz, olha, Lu, você tá vendo, né? Não tô valendo nada. Não tô valendo uma pipoca molhada, uma picueca. Hora de live e não tem nem R$5. Pois é, não tem. Isso é, gente, estamos no mapa da fome. Vamos comer carne de burro aqui no canal. Bom, vou colocar o vídeo aqui para a gente assistir do Demore com o Chico Sá. Ele que foi processado pelo Rachadinha. Consegue retirar do ar, né, os radicais da liberdade de expressão, os amantes da liberdade de expressão não aguentaram o verso de uma canção pop que toca na bra e mover uma ação pedindo tem variado. Alguns casos 10, vai até 60 mil. Dependendo do caso, como está hoje na nossa reportagem no portal do ICL Notícias. Então, esse pedido de indenização varia. Mas é a velha prática ali do assédio judicial, a velha prática de tentar intimidar não só o jornalista, mas como... Depois a Zica e o Xandão, né? Depois quem assedia todo mundo com processo é Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, já diria o Malafaia. Ditador da toga. Qualquer comentarista de internet, isso acontece no momento em que estava muito em disputa, para usar algo bem dos nossos tempos, estava muito em disputa essa ideia de em quem iríamos colar o escândalo do Master, na direita
no Flávio Bolsonaro, no Ciro Nogueira, no Jair Bolsonaro, que recebe os 3 milhões do Banco Master na campanha, ou do Tarcísio de Freitas, ou do Ciro Nogueira, ou se iríamos colar o escândalo no Lula, no Lulinha, na esquerda ou na centro-esquerda que está no poder. E por isso que interessava ao Flávio Bolsonaro tentar limar, retirar do ar tudo que ligava esse escândalo à direita brasileira. Não por acaso, vem logo depois, dias depois, vem o PowerPoint. O PowerPoint com a versão, digamos assim, praticamente a versão que o Flávio Bolsonaro queria impor na mídia, nas redes sociais, etc. Então, essa, para começo, é a nossa história. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!